Ai, vou tentar assim agora então, falando assim desse jeito. Dá para ouvir? Tá. Bom, vamos assim. Bem-vindos à nossa reunião de perguntas e respostas. Sempre Sou Bem, que é o site principal, e é a partir desse site que a gente tem as ligações para tudo que é tipo assim, o ponto de apoio, o ponto de referência mesmo para você acessar tudo que temos em termos de Ho'oponopono, em termos de produtos, tudo relacionado ao seu bem-estar. Então, o que nós vamos fazer hoje é, como sempre, nas quartas-feiras, só que hoje é quinta-feira. Ontem, devido a uma circunstância, não pudemos fazer a reunião. Então, estamos realizando ela hoje. Essa gravação fica disponibilizada para as pessoas no YouTube, tá bom? De qualquer maneira, como está colocado aqui, essa live aqui no YouTube, ela é editada e colocada como um registro mesmo de vídeo no YouTube. E também vai lá para a nossa área de assinantes, membros colaboradores. Ok? Então é isso, eu dependo de perguntas para a gente ter a condição de poder fazer essa live. A Scarlett colocou aqui uma pergunta do WhatsApp. Você diz que não deveríamos usar o Japamala, mas se eu quiser, posso continuar usando? Nada é absoluto, né? O alerta que nós damos em relação ao Japamala está aqui nesse e-book que vocês veem aqui ao meu lado, que é o e-book gratuito que tu pode baixar lá no soubem.com ou no próprio site do Ho'oponopono, ou pode pedir para Scarlett, ela manda para vocês. O e-book também está na bio. E aqui no Instagram está na bio, é só ir lá na bio e você pode baixar esse e-book gratuito. E tem tudo que tu precisa para aplicar o processo do Ho'oponopono, ou os processos, que são as ferramentas, com segurança e sem fantasia. Agora, dentro da nossa experiência, dentro dos atendimentos que eu faço, o uso do Japamala realmente ele pode ser prejudicial. Agora, se te motiva, te dá uma sensação de algo sendo feito, aí faz parte de um ritual que a mente subconsciente muitas vezes tem esse apego. É uma coisa a ser limpa também. Mas, no geral, o Japamala ele provoca repetição das frases de uma forma que pode incutir uma gravação negativa. Tá? Porque as frases do Ho'oponopono não tem nada a ver com mantra. E o Japamala tem uma ligação com esse tipo de procedimento, digamos assim. Não é contemplativo. O Ho'oponopono é para você pedir ajuda à divindade para limpar aquilo que está te incomodando em termos de uma memória interferindo no teu bem-estar. Então tem resistência, tem dúvida, tem sentimentos de culpa, tem raiva, medo. Tudo isso é memória se manifestando. Então é importante entender isso para poder pedir a limpeza e depois que a limpeza foi feita, não precisa ficar repetindo as frases. Tá? E eu sinto muito, pode exacerbar uma situação que já tinha sido limpa. Aí tu fica sentindo demais. Então esse é o cuidado que precisa ter. Porque não é uma fórmula. Então tu não vai pegar o Japamala e ficar ali repetindo. Não é assim que funciona. Tá? Entenda isso. Às vezes as pessoas ficam com apegos a brinquedos mentais, como o Japamala, e não tem o devido benefício do Ho'oponopono. Então, requer um cuidado, requer uma consciência, uma atenção em como utilizar as ferramentas. Geralmente, complicar
com Japamala não vai te trazer benefício nenhum. Muito pelo contrário, pode atrapalhar a tua limpeza, pode gerar, confirmar uma situação desagradável. E isso eu posso dizer a partir de experiência que eu já ouvi de pessoas que utilizavam e vieram me procurar querendo saber o que estava acontecendo, porque a recomendação era justamente de usar Japamala. Tem pessoas que divulgam o uso do Japamala, aí associam a outras disciplinas, outros conceitos, inclusive com mestres ascensionados, coisas assim. Então fica aquela coisa muito do racional, buscando uma fórmula. E não é por aí. O Ho'oponopono é uma coisa de presença no presente, no agora, e é ali que a limpeza acontece. Não é uma coisa que você projeta, que você intenciona. Não, é para o momento agora. Quando tu pede a limpeza, a divindade vem e resolve. Mas tu precisa sair do caminho para a divindade atuar. É aquela questão do livre-arbítrio. Se tu está fazendo a escolha por resolver a questão, e geralmente isso parte da memória que compõe o ego, então a divindade ela não vai interferir. Ela vai deixar você fazer a escolha. Agora, escolha dentro do Ho'oponopono justamente é você pedir a divindade para fazer a limpeza. E é uma atitude de humildade, pedir a limpeza. É que as pessoas, no geral, são muito proativas. Elas querem resolver, querem fazer acontecer. Então, entram dentro de um sistema de crença ou de fazer as coisas que tem a ver com, muitas vezes, uma doutrina ou uma fórmula, como eu disse, de uma interpretação do que é a limpeza. Isso complica demais. Ok, deixa eu ver quem mais aqui. Pode colocar suas perguntas aqui no Instagram, que eu vejo aqui no chat. Na segunda-feira, na nossa sessão de EFT, a gente fez dentro do tema serenidade, e justamente porque nesse mês de outubro muitas coisas começam a acontecer em termos dessa narrativa que temos vivenciado já há vários meses de limitação no sentido do ir e vir, na questão da gente não poder se expressar devido à máscara, devido a isso, devido àquilo, que complica bastante a pessoa no seu dia a dia. Então, são coisas que é importante prestar atenção e fazer a limpeza do incômodo, justamente para não deixar o medo ficar instalado, porque tudo em nossa volta tem a ver com medo. E a gente presencia isso muito nas pessoas que estão acreditando nessa história que está sendo imposta. Tudo bem, os cuidados, a atitude, o respeito e tudo mais, mas tu precisa se considerar e prestar atenção no que está sendo imposto. Tem podemos dizer até uma lavagem cerebral. E se você pesquisa, se você vai nas fontes, em termos das informações, tu começa a perceber que não é bem como eles estão dizendo. E agora vai começar a aparecer as coisas. Então, a reação é forte. Está sujeito a apresentar mais restrições justamente para impor a coisa com mais força. Mas isso aí é uma confirmação do fato que a limpeza está acontecendo. E estamos chegando naquele lugar de ter uma vitória mesmo, para sair fora disso tudo. Ok? Então, Ho'oponopono é para você aproveitar a oportunidade e fazer a limpeza nesse sentido. Não deixa passar. Quanto mais a gente limpa, melhor, porque é uma questão de uma disciplina. A todo momento estamos sendo bombardeados com apelos, com informações. Então é importante ter uma boa peneira, um bom filtro, filtrar as coisas, peneirar as coisas para ver o que tem cabimento. Tem muita coisa boa, com certeza. Só que ali no meio também tem desinformação, tem um veneno. E é importante você ter o discernimento daquilo que realmente tem cabimento. Continuando,
Então, como eu estava dizendo, a sessão de EFT foi voltada para a serenidade. E aí na terça-feira fizemos a mesma coisa, só que aí sem a EFT. Na segunda-feira sempre EFT. Os toques meridianos e especificamente para os colaboradores. Essa sessão de EFT, a gente teve, acho que foram uns 25 participantes. A sessão para todos os assinantes, vocês podem ir lá no site soubem.com, clica no login de colaborador e lá você tem acesso a essa sessão e outras, desde 2018. E a pessoa pode ver depois também, às vezes não precisa ver no mesmo dia. Às vezes a pessoa não tem a condição de participar no dia, então ela pode rever depois, quantas vezes quiser, lá no site, na página de colaboradores. Então temos desde 2018 essas sessões, todas com assuntos, temas específicos, às vezes dentro do contexto do grupo. Então, são registros importantes. Então, tá lá essa da serenidade. Cláudia Barros, aqui a Cláudia solicitação. Tá. Qualquer pergunta, digitem, tá? No chat, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, para a gente poder ter o acompanhamento. Lembrando que a gente continua respondendo nos comentários. Qualquer vídeo que você assiste no nosso canal, tem os comentários. Vocês podem colocar a sua pergunta ali, tirar dúvida, o que seja. E recebemos o aviso e pode ser qualquer vídeo. Os mais antigos podem ser respondidos também. Boa noite, Marília Oliveira, gratidão. Boa noite a todos da equipe. Ok. Gratuito, é sempre um privilégio poder estar participando, compartilhando dessas informações e atendendo vocês. Nós, como falamos já na reunião anterior e nas sessões, nós vamos fazer o primeiro workshop deste ano, após toda essa confusão, aqui no Rio de Janeiro. Vai ser em Botafogo, a gente está definindo a data em breve, tá? Então, quem quiser reservar o seu lugar, fale com a Scarlett pelo WhatsApp, tá? Deixa eu ver. Scarlett, outra pergunta do WhatsApp. Como sabemos se é memória fazendo a limpeza? Memória fazendo a limpeza sempre deixa um rastro, tem um efeito. Muitas vezes é uma ansiedade, é uma excitação, às vezes tem a ver com dúvida. Por quê? Porque a memória ela busca sempre aquele sentimento de confuso, de um estresse no geral, em termos de querer resolver as coisas. Quanto maior a ânsia de resolver, a vontade de resolver, isso é memória fazendo a limpeza. Tá? Essa é a dica principal, porque onde tem emoção, onde tem aquele turbilhão, é a memória fazendo a escolha pela limpeza. Então tu precisa limpar essa memória em cima desse sentimento de ansiedade, de querer resolver as coisas, de querer prever ou imaginar um futuro, idealizar um futuro. Tudo que tem a ver com essa coisa da antecipação, da expectativa, é memória. Então as pessoas pedem limpeza em cima dessa expectativa. E a limpeza não vai acontecer. Ela pode até te trazer um alívio, mas é só até aquele ponto onde a memória já começa a se enxergar e ela vai sabotar tudo. Porque não é de interesse dela que tu resolva a questão. Ela quer mais é que tu fique no estresse, que é o alimento para ela. Explica ao pessoal o que é memória e limpeza. Tá, então, dentro dos conceitos do Ho'oponopono, a Mona Simeona, quando ela desenvolveu esse Ho'oponopono da identidade própria, ela usou a linguagem dos computadores, né? Então ela se referia à memória, a programas, tudo isso para a pessoa entender melhor. Então, o que são memórias? Memórias são os registros, os acontecimentos que nós vivenciamos. E esses registros eles ficam guardados na mente subconsciente.
e eles têm uma carga de emoção, de sentimento. Então, quando tu se lembra de algum trauma, alguma coisa que alguém te falou, fez contigo, tu sente outra vez aquela coisa ruim. E aí fica, muitas vezes, num diálogo interno, tentando se ajustar aquilo, consertar aquilo na tua mente. E não tem como, porque essa atividade mental fica reativando o sofrimento, é a preocupação. Então, é em cima disso que se pede limpeza. Ativou a memória, ativou aquela lembrança, aquela recordação ruim, peça limpeza. Aí aquela carga de emoção, a divindade chega e tira aquilo. Então tu fica só com a lembrança, sem toda aquela parte da emoção. Então, tu pode se lembrar de um evento traumático na tua vida, só que aquilo já não mexe mais contigo. Tu pode falar daquilo, mas não está mais te definindo como vítima. Então tu está livre do controle que antes existia ao lembrar e a memória chegar lá para se alimentar das tuas emoções. Entenda que memória, os registros que estão rodando na tua mente, são como pequenos vampiros. Eles pegam toda essa tua energia vital da emoção para se sustentarem nesse lugar de comando. Então, a pessoa, quanto mais adormecida, inconsciente, mais as memórias estão no controle. Então, tu pode até chegar no Ho'oponopono e começar a fazer limpeza querendo melhorar. Então, a motivação é o de se consertar. Mas, de qualquer maneira, ainda está sendo memória fazendo a limpeza. Então, vai chegar uma hora que tu vai perceber isso, e aí é o momento de transcendência, quando tu abre mão da memória e passa a pedir a limpeza de forma consciente, sem mais aquela busca por aprovação do padrão que a memória quer impor. Mais umas perguntas aqui. Não tenho, Sônia diz, não tenho persistência. Passo um tempo praticando, mas não espero o resultado acontecer. Passo um tempo praticando, mas não espero o resultado acontecer. Bom, o ideal é não esperar o resultado acontecer, tá? Agora, tu dizer que não tem persistência, o fato é, quando tu percebe que tem alguma coisa te incomodando e tu tá querendo mudar isso, o fato de ter percebido que tem a interferência já é um passo importante. Por quê? Tu vai pedir a limpeza. A divindade ela vai atuar ali fazendo a limpeza, atendendo o seu pedido. Mas tu precisa dar um tempo para a coisa realmente mudar e tu receber a inspiração. Então, esse não ter expectativa em termos de um resultado específico imaginado já é um passo importante, como eu estou te dizendo. Tá? Então, aguarde que a resposta ela vem. Adriana, como realizar a limpeza de um padrão que se repete de escassez? Trabalho em empresas que sempre entram em dificuldades financeiras e nunca ultrapassam um teto de renda. Tá. A questão é, as pessoas elas têm como se fosse um termostato, até onde elas conseguem prosperar. E, geralmente isso tem a ver com a formação, nossa formação. Então tem uma série de coisas que estão registradas na chamada criança, que é o Unipili no Ho'oponopono, que determinam o limite até onde tu pode ou se permite ganhar, ou faturar, ou ser próspero. Geralmente tem a ver com o nível que tu percebe que os teus pais tinham de prosperidade. Ali é o teto da pessoa. Então, uma primeira etapa é justamente superar esse teto, é aumentar o teu termostato. Isso vem pela consciência, quando tu percebe, poxa, eu estou me limitando por uma questão de fidelidade nesse aspecto de não ganhar mais do que o meu pai ganhou, como exemplo. Então isso aí é uma coisa que é imposta pela memória. Ela que corta, ela que impede da pessoa realmente crescer financeiramente. Agora, os outros aspectos,
também tem a ver com crenças, mas o principal tem a ver com educação financeira, porque existe uma estrutura que precisa ser aprendida para a gente lidar, valorizar o fruto do nosso trabalho, que acaba sendo o dinheiro representa isso. Então, depende muito da pessoa. Às vezes a pessoa ela acha que não merece aquele valor, ou que ela se deprecia. Tudo isso são aspectos a serem limpos, e tu precisa identificá-los através da tua limpeza. Ajuda muito a escrever essas coisas e ver quais os sentimentos que brotam quando tu escreve ali, como exemplo. Eu acredito que eu não tenho a condição de ganhar acima do que eu sempre ganhei, em termos de faturamento. Eu tenho uma limitação, R$ 2.000 por mês eu não consigo superar. Então, ali tem uma afirmação partindo de uma memória. Então, tu olha para aquilo, tem um sentimento e tu pede a limpeza. Te amo, te amo, te amo. Divindade, limpe em mim isso que está se manifestando aqui assim. E tu vai ter uma resolução. Ou tu pode utilizar de uma ferramenta específica, como o Colibri, para cortar esses sentimentos de escassez, como tu escreveu aqui, tá? Do padrão repetir. O Colibri ele entra modificando o padrão, limpando o padrão, trazendo sentimentos de abundância, de energia e alegria para a vida, através do teu trabalho, através daquilo que tu está querendo expressar e ter um retorno justo pelo que tu faz. Então é uma questão de se conhecer através desse processo de limpeza. Não é muito fácil não, porque, como eu disse, tem vários programas que foram instalados e precisam ser limpos. Às vezes as pessoas acham que tem a ver com reprogramação mental. Aí, no caso, pode criar outro problema, que é da tua mente subconsciente reagir contra esse tipo de sublimação ou de imposição. Ela pode realmente sabotar todo o processo. O ideal é você se reconciliar com a tua mente subconsciente, a tua criança, para poder se abrir para um novo padrão de abundância, de prosperidade. Nisso, a ferramenta Colibri realmente ajuda bastante. Então, é um exercício. No e-book, esse gratuito, tem uma orientação sobre como tratar dessas memórias que fortalecem, reforçam o padrão de escassez. Veja no e-book, tá? WhatsApp, por que o girassol é um símbolo do Ho'oponopono? O girassol, no caso, as pessoas hoje em dia têm como símbolo para o Ho'oponopono, mas isso foi uma coisa que me apareceu em 2007, quando eu estava aprendendo o Ho'oponopono com o Dr. Len. E eu queria compartilhar do que eu estava aprendendo através das coisas que eu faço, como artista, pintor. E aí, com esse quadro do girassol, eu fiz um pôster e passei a vender o pôster e divulgar através de site, através de sessões virtuais nas terças. E o girassol, por ser um símbolo de fertilidade, de abundância, de ligação com Deus, por ter essa simbologia de sempre ter a face voltada para o sol, tudo isso era importante, é importante para mim nesse sentido de poder compartilhar isso com as pessoas. É uma ferramenta. Quando tu olha essa imagem do girassol, ela vibra prosperidade, ela vibra saúde, ela vibra abundância. Isso é o que eu senti claramente. Então, passei a ter o girassol como uma ferramenta importante para mim, pessoalmente. E fui compartilhando isso com as pessoas. Então, como eu tenho ela na página principal do site, como ainda o pôster, ficou associado como sendo parte do Ho'oponopono. Então, me sinto honrado com isso, mas a origem é essa, é dentro da minha experiência pessoal e do que eu compartilhei com as pessoas. Esse post está disponível, é só acessar ali o soubem.com
ou vai no site ho'oponopono.com.br e tem a página de compra desse pôster. Vários tamanhos. Pede para a Dália repetir a pergunta, que a gente não está achando a pergunta dela. Dália, a tua pergunta tu pode repetir, porque não estamos conseguindo encontrar. Não entrou. Não entrou. Por favor. Vera Almeida. Legal te ver aqui, Vera. Desde aquela época lá em Salvador, né? Que bom. Boa noite, Beto. Bom te ver. Cleide, boa noite. Dália, eu te pulei. Então, pede para ela repetir. Não tem nenhuma pergunta dela para cima. Aqui em cima no nosso chat do YouTube não estamos te encontrando, não. Digite outra vez, por favor, que eu te respondo. É grande? Então não deve ter entrado tudo. Então não deve ter entrado tudo. Não sei se tem uma limitação tem, no chat. 200 caracteres. 200 caracteres. Fala para ela botar em 2 partes. Esse cara está sugerindo que tu coloque em 2 partes, tá? Vai com calma, tem um tempinho ainda. Deixa? Não, isso é importante. Se tu colocou, se tu sentiu que era importante, é bom compartilhar aqui com a gente. Por favor, sempre tem algo importante a dizer. Tá? Procure lembrar e digite aqui, o digite em separado e coloque em 2 partes. É bom, qualquer pergunta é bem-vinda, sempre. A Cleide diz, eu estou aprendendo muito com o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é professor. É um professor, realmente. Adriana, gratidão pela resposta, ok. O professor está dentro de nós, realmente. Mas precisamos ter a humildade para poder receber a resposta, ter esse contato. A Lu Moraes, bom demais saber mais sobre Ho'oponopono, ok? Baixe esse e-book e ali tem tudo que tu precisa. Tendo mais perguntas é só entrar em contato. Ok? A sessão de terça-feira foi bem interessante, em termos do sereno e tudo mais. Nós sempre temos a sessão, desde 2008 estamos fazendo essas sessões nas terças-feiras, às 21 horas. E é uma sessão de limpeza aberta a todos. E mesmo que a pessoa não tenha muita ciência do que é o Ho'oponopono, mas tem um incômodo, alguma coisa ali que ela sente que precisa resolver, às vezes pela ressonância na sessão, ela tem uma solução. Já vimos isso muitas vezes. A pessoa chega ali em apuros, às vezes, e ela consegue a resposta. Cleide diz, eu fiz a cura interior da minha criança, fiquei muito triste. Ficou triste, Cleide, em relação ao quê? Ao que se apresentou? Ao que a criança te disse? Fiz aonde essa cura? Aonde que tu fez essa cura? Essa cura foi através de que lugar? Eu tomava remédio controlado hoje, não tomo, mas me sinto bem. Aí tem alguns cuidados a serem tomados, lógico. Dália, lembranças. A questão, tá meio truncada a tua pergunta. Ela tomava remédio controlado, hoje ela não toma, mas se sente bem. Sim, aí tem uma resolução, mas por que tu tá triste? Essa é a questão. Voltando aqui para Dália. Se as frases podem ter ordem, ou repetir ou falar uma só. No final, o importante não é a fé? O ideal, realmente, em todos os aspectos, é a fé. Porque a fé envolve o fato que tu entende que a vida é de incerteza. Então, a questão é viver na incerteza, mas com fé. Com a fé que é tudo para o bem maior seu e de todos os envolvidos. Às vezes a pessoa tem a percepção ou acredita que só existe o bem, mas o fato é que nós estamos imersos num lugar onde tem uma oposição.
São memórias negativas, circulam por toda parte buscando as pessoas, lugares onde elas podem se instalar. Para quê? Para gerar atribulação, gerar sofrimento, gerar sentimentos baixos, justamente para se alimentar dessa energia vital da pessoa. Então é dessa forma que a coisa funciona. Então não adianta ficar dizendo, só existe o bem. Não, existe uma polaridade e aprendemos a lidar com ela. Faz parte daqui. Então, tu não estando triste, Cleide, isso é muito bom, porque tu tem a condição de olhar de um ponto de vista onde tu se sente em harmonia, tem um equilíbrio. Bom, voltando para a Dália. Já concluiu, tá. Tem agora aí, primeiro. Lídia, boa noite. A prece Divino Criador é uma prática da Mona Simeona ou do Dr. Len? Pois é, isso é uma coisa que anos atrás eu era bem fiel a tudo que estava no limite zero. Mas com o tempo, aplicando, fazendo Ho'oponopono, tu começa a perceber algumas coisas. E tem algumas contestações a partir do último grupo que a Mona formou na Alemanha, onde ela faleceu. E eles contestam muitas das coisas que o Dr. Len ensinava ou colocou no livro Limite Zero. Então é uma questão da pessoa, através da sua própria prática, desvendar o que realmente tem cabimento e o que não tem. O Divino Criador é a forma como a Mona Simeona fazia a limpeza. As 4 frases elas foram acrescentadas pelo Dr. Len depois que a Mona nos deixou. Então, precisa entender. Não estou dizendo que as 4 frases não funcionam, elas funcionam sim, têm um resultado, tanto que eu sou um exemplo disso. Mas há de se reconhecer que teve um desdobramento a partir do que ela ensinou para o Dr. Len. Então, as 4 frases, muitas dessas ferramentas que existem hoje em dia foram acrescentadas pelo Dr. Len. E tem pessoas, estudantes da própria Mona, que contestam essas outras ferramentas. Eu, pessoalmente, acho que tem ferramenta demais, né, de todos aqueles tipos que a gente sabe, de alimentos, disso, daquilo, que eu sinceramente, não sinto que funciona. Eu acho que é mais uma coisa meio de cabeça da pessoa. Mas tem gente que acredita nisso. Então, tu precisa, como eu falei antes, ter uma peneira bem fina para ver o que tem cabimento para você. Tá? Então, o Divino Criador é da Mona Simeona. No Limite Zero, dá a entender que a prática do Dr. Len lá naquele hospital psiquiátrico era só as 4 frases. Não, ele não usou das 4 frases, isso é claro. Ele usou o Divino Criador. Porque isso foi muitos anos antes dele apresentar as 4 frases. Só que no livro isso não está explicado, não ficou muito claro. Tá? Mas eu sei, por pessoas que conviveram com a Mona e com o próprio Dr. Len, que ele usou do Divino Criador lá. As 4 frases vieram muito depois. Eliane, a inveja de alguma pessoa faz mal para a gente, sentimos isso vindo das pessoas. A gente percebe quando alguém tem uma... Como é que é o termo que poderíamos dizer em relação a isso? É o quê? É a questão da energia, mas não tem uma empatia positiva. É uma coisa que tem uma resistência, alguma coisa que incomoda. Então isso aí pode te afetar, porque tem uma abertura. Então aquilo chega com memórias, se aproveitando para gerar um conflito interior, mas é uma oportunidade de limpeza, em todos os casos. Isso porque não é que tu compartilha da mesma memória, tu compartilha memórias que julgam, e muitas vezes essas memórias são semelhantes no tipo de julgamento. Então isso te incomoda, mas é uma ligação que se tem com aquela pessoa, consequência desse mesmo nível
de vibrar de memória, tá? Tua memória julgando aquela pessoa e as memórias daquela pessoa te julgando. Então dá uma reação ali, memória com memória. Então é importante entender isso e pedir a limpeza, justamente para não comprar o programa. Cleide, existe o bem e o mal? Cleide, como eu disse, é polaridade. Sim, existe o bem e o mal, existe. Agora, a divindade, Deus, é o bem no sentido absoluto, só que nós estamos num lugar onde tem expressões das polaridades. Então tu precisa estar em sintonia com o bem. Nós temos o bem em nós, que é o nosso alma cua, temos como anjo da guarda, é ali que nós precisamos buscar a sintonia para receber as inspirações, para ter proteção, ter orientação. É dessa forma que funciona. O que chega em ti, se tu não está prestando atenção, se tu está inconsciente das coisas, o que vai chegar são coisas querendo realmente te prejudicar. Então precisa prestar atenção nisso, ver se isso tem cabimento para você. E use das limpezas para se proteger. Eusana Silva, boa noite. É normal começar a praticar o Ho'oponopono e acontecer coisas estranhas, muitos transtornos e problemas na vida? Sim, isso aí é indicativo daquela pergunta anterior de memória fazendo a limpeza, tá? Geralmente o que ocorre é que as coisas têm uma resolução, aparentemente, mas depois parece que piora, começa a complicar. Por quê? Porque era a memória fazendo a limpeza. E como eu disse, a memória ela vai te levar só até um lugar onde de repente tu começa a percebê-la. Mas aí ela vai cortar, ela vai dar para trás porque ela não quer ser eliminada, limpa. Tá? É uma coisa que às vezes as pessoas ficam negociando com memória, tentando manter um padrão que é familiar, tem um conforto, tem um ganho, mas é prejudicial a longo prazo. Por isso que as coisas ficam ruins. É importante limpar essa memória que limpa. E isso se dá através da ferramenta Quem Sou Eu, que tu encontra no e-book gratuito. Quem sou eu sentindo essas coisas? Quem sou eu fazendo a limpeza? A memória vai vir à tona, porque toda memória é vaidosa, ela quer se mostrar. Ela quer mostrar que ela tem o comando. Então tu precisa usar desse artifício para capturá-la e pedir a limpeza em cima dela. Lídia, então a respiração Ra, assim como as ferramentas com os alimentos, são práticas do Dr. Len. A respiração Ra, pelo que eu me lembro, é da Mona Simeona. Tá? Agora, os alimentos, no geral, é coisas do Dr. Len. Como eu disse, é uma questão de você fazer uma avaliação pessoal, se tem ou não cabimento para você. André Helena, passa por gentileza algumas limpezas. Vai no e-book que lá tem como fazer. Gratuito, clique na bio. Aqui no Instagram, clique na bio e tu baixa o e-book gratuito, tá? Ou peça para Scarlett. Tá, estou só vendo aqui Simone dizendo, estou tendo mais paciência, sim, paciência é importante, paciência é amor, tá? Entenda a diferença entre paciência e tolerância. Tolerância é coisa de memória. Paciência é coisa sua, da tua essência, sendo inspirada. Lenice diz, boa noite, já faço Ho'oponopono há algum tempo. Como sei se está funcionando? Tu está em paz. Não tem ansiedade em termos de expectativa de resultado, buscando um efeito ou um resultado. Tu está em paz com isso. Tanto faz conseguir ou não conseguir. Tu tá ali paciente, aguardando, recebendo o que é para ser naquele momento. Tudo é do jeito que é para ser. Tá? Quanto mais a gente tenta mudar determinadas coisas às vezes piora, porque tem o intelecto ali, tem o racional, tem a memória querendo o controle, querendo o domínio daquela situação. O importante é se respeitar,
observar que a memória está ali atuando, peça a limpeza e aguarde. Precisa dar um espaço para a divindade entrar com a inspiração. Aí tu vai saber que a limpeza está acontecendo mesmo, porque tu está em paz. Dália diz, eu acho que o melhor é estar sempre simplificando, sim. Fé complicada, o bem e o mal é bem fácil de perceber. Como saber se as memórias foram limpas? É preciso saber viver. Tá. Em todo sentido que vocês estão colocando aqui, tem a ver com consciência do presente, o que está acontecendo, e entendendo que a tua responsabilidade está em pedir a limpeza naquele momento em relação ao que está se apresentando. Maria diz, ontem chorei muito pedindo a limpeza, havia conflitos entre o medo profundo e o sentimento de amor profundo. Foi aliviando e consegui dormir. Tu fez a limpeza. Por isso, os contrastes, eles sempre vão existir. São os contrastes que nos dão a condição de avaliar de onde está vindo a coisa. Precisa do contraste, precisa da luz, da sombra. Tudo isso é importante. A gente está aqui com o corpo para ser testemunha disso, para perceber, sentir através dos sentidos o que está acontecendo em nossa volta. E aí fazemos as escolhas, a gente percebe, é memória fazendo escolha, ou sou eu fazendo a escolha. Como saber se as memórias foram limpas? Está tudo resolvido, tudo em paz. Quando peço para limpar em mim alguma coisa que é praticada por outra pessoa, devo pedir e desapegar? Senão, quando sei que devo parar? Use a ferramenta. Quem sou eu fazendo essas perguntas? Quem sou eu? Tu vai perceber que tem a memória ali querendo o controle. Tá? E aí o sentimento vai aparecer. A memória ela se revela através disso, através dessa ferramenta. Então fica bem claro. O julgamento que fazemos dos outros está partindo de um lugar em nós que tem a ver com uma opinião que temos de nós. Mas entenda que as pessoas em nossa volta estão ali para comprovar aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos. É difícil aceitar isso, mas é assim que funciona. Os relacionamentos, eles melhoram na medida que nós melhoramos o nosso relacionamento com nós mesmos, com o nosso unipili, nossa criança. É assim que a coisa funciona. Lídia, gratidão. Boas perguntas hoje. Ok? Avisa que vai ficar gravado no GTV. Teve gente que entrou no final. Tem umas pessoas que entraram mais pro final aqui no Instagram. Essa live aqui, ela fica registrada no IGTV. Tá? Então pode clicar e assistir desde o início. Tá bom? Cleide diz, quando chove dá aqueles relâmpagos no céu, eu tenho muito medo. Ok? São aspectos, expressões da natureza. Estão associados a algumas coisas que geralmente vêm da infância. Eu não entendo esse medo, diz a Cleide. Olha, abençoe esse medo, esse sentimento. Olhe para isso, tá? Entenda que nós não temos controle sobre essas coisas, mas nós podemos ter um domínio sobre os medos. Os medos estão ali, muitos deles como uma forma de proteção, mas por outro lado também é uma forma de controle partindo desses programas que rodam na nossa mente. Então, vai pedindo a limpeza. Abençoe, abençoe. Te amo. Comece por aí e a resposta vai aparecer para ti. Tá? Precisa ter calma, ter paciência, entender que tu estás aqui por uma razão, que é justamente para fazer a limpeza e para poder se expressar mais e mais. Tu tens uma missão, tu tem qualidades, tu tem virtudes, tu tem talento a ser expressado. Então se liga nisso, nesse fato que a natureza faz parte de tudo isso e somos testemunhas da criação.
O ponto de partida é sempre esse, como eu estive dizendo, é da humildade, de entender que estamos aqui para testemunhar tudo isso que é tão bonito, tão belo. Então, mesmo os relâmpagos, as trovoadas, se tu abençoar, reconhecendo que isso é uma expressão de uma força, de um poder da natureza, isso vai te trazer uma sensação boa de reconhecimento e proteção. O entender o medo é justamente essa questão da memória querendo uma aprovação do medo em si. Então, não embarque nesse convite que a memória está te fazendo, tá? Não tente entender. Aguarde. Se for para você entender, tu vai entender. Mas a princípio só olhe a coisa, tá? Deixa ela passar, que a resposta vai vir no espaço que vai se abrir para você. André diz, se fizer a oração de 21 dias de Arcanjo Miguel, pode atrapalhar o Ho'oponopono? Não. A questão é por que tu está querendo fazer a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel. Tá? Aí está dentro de uma linha de pensamento, de uma disciplina. O que pode se apresentar é justamente uma memória querendo um controle, um domínio sobre uma situação. Pode estar partindo de um lugar de medo. Aí, no caso, é pedir a limpeza, vai fazendo a limpeza. Aí tu vai ver, mas a princípio não deve atrapalhar. A Ho'oponopono é todo em qualquer momento, então se tu estiver fazendo a oração e se apresentar alguma coisa como uma interferência, querendo impedir de você fazer a oração, limpe isso. A todo e qualquer momento é a oportunidade de pedir a limpeza e a resposta ela vem para você. E aí tu vai cumprir com isso que tu está se propondo de 21 dias ali fazendo a oração. Tá, o Instagram vai fechar daqui a pouquinho e eu só vou responder aqui no YouTube as últimas perguntas e aí a gente conclui. Lembrando que no Instagram fica no IGTV, tá? Aí vocês podem... Bom, essa coisa de pedir para desapegar, tu não precisa pedir para desapegar. O desapego vem pela consciência, tá? À medida que tu pede a limpeza, o desapego acontece naturalmente. Não se preocupe com isso, tá? Isso é memória tentando entender o que é a limpeza. A Linice diz, obrigado, se for isso, sim, estou em paz. E os que estão mais próximos de mim também. Com certeza. Abra mão do querer controlar as coisas, controlar as pessoas, controlar os eventos. Simplesmente viva, entenda essa questão da incerteza, sabendo, tendo fé de que é Deus no comando. Tá? E tu tem os recursos da limpeza justamente para não embarcar nos apelos, nos convites, muitas vezes na sedução que é apresentado por memória circulando em nossa volta. É um exercício de atenção, de presença. Como poderia melhorar meu relacionamento com a minha criança interior? A gente sempre recomenda, e tem isso no e-book também. Faça o exercício do espelho. Ao acordar de manhã, antes de dormir, tu olha bem nos seus olhos, no espelho, e diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Use as frases, eu te amo, eu te amo. Desenvolva esse diálogo. Aos pouquinhos tu vai perceber a tua criança se apresentando, se manifestando e amadurecendo. Tu não quer aquela criança sempre criança. Ela precisa amadurecer. Isso se dá através desse diálogo. Adriana, pode explicar mais sobre essa questão de curar em mim o que percebo no outro? Trabalho com uma pessoa que fica o tempo todo querendo ser aplaudida e chamar atenção. Parece um vampiro. É memória. Entende que a pessoa não tem culpa. Alguém fez alguma coisa com ele, instalou nele através de um trauma, de um condicionamento qualquer, e é aquilo que está se manifestando. E tu está reagindo a partir das tuas memórias às memórias da pessoa. Então, quando tu entende que a pessoa não tem culpa, que ela está sob controle de memória, aí tu vai abrir mão desse julgamento. E fica bem mais fácil fazer a limpeza. Entenda isso. Tá? É simples. É o que a Dália tinha colocado ali. É simples. Então, mantenha a simplicidade. E tendo fé, é melhor ainda. Porque tu confia que a divindade vai chegar e limpar aquela situação em você. Se for para ter um efeito na outra pessoa, isso é a divindade que decide.
não a gente. O Ho'oponopono é tão simples, diz a Sônia, que meu ego foi querendo complicar. Todos os nossos egos querem complicar. Isso é o normal, tá? Enfeitam. O que a gente mais vê em termos de Ho'oponopono, eu estava falando aí, as pessoas acrescentam dados, conceitos de outros lugares naquilo que eles dizem ser Ho'oponopono. Mas não é só complicação, é atividade, passa tempo para a mente ficar ali ocupada com aquilo e a pessoa não se vê, não se enxergar. A questão é sair fora desse tipo de convite. Tá ok? Renato Camurça, bom te ver aqui, gratidão aí pela tua presença. Tá? Então é isso, a gente conclui hoje aqui, grato aí pela presença de vocês, e segunda-feira temos a nossa sessão de EFT, quem quiser participar, precisa fazer inscrição como colaborador, tá? É uma assinatura, R$25 por mês, mas te dá acesso a 4 sessões, onde tu pode realmente abordar muitas questões, resolver muitas coisas e ter acesso a todas as gravações que temos de sessões, de reuniões e sessões de EFT. Tá? São vários anos de registros ali. Então é bastante conteúdo. Faça bom proveito. Segunda-feira, 21 horas, e vamos ver qual o tema que vamos utilizar. Essa semana foi serenidade. Então hoje as perguntas estavam dentro disso. Realmente é sempre buscando a paz, para ter a serenidade. Gratidão, Ana Lúcia, linda noite, sim, com certeza. Gratidão pela ajuda, Jaquel também, Scarlett aqui comigo, gratidão, te amo. E assim vamos em frente, tá? Tudo de bom a todos, bom final de semana, limpeza sempre, tá? Na reverencial paz do ser, que é a divindade. Importante estar presente, acordado, principalmente nessa época onde as coisas estão bem sérias mesmo, e depende da gente estar consciente para a gente perceber o que está acontecendo, quais os convites, apelos, imposições. Não aceitem não, vamos em frente com isso, limpando. Tchau, tudo de bom, encerrando aqui o Instagram, ok, encerrado, e aqui no YouTube também. Boa noite, tchau.